Quem pode, glorifica. Expresse sua alegria ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Por favor, de pé ainda, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 16, por favor. Mateus 16, versículo 24. Quem encontrou diz amém. Só algumas pessoas procurando. Diz assim a palavra do Eterno. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você pode dizer glória a Deus? Tome seu assento, por favor. Jesus tomou uma decisão. Jesus tomou a decisão de morrer a nossa morte. Jesus veio com um propósito firmado no seu coração, que nada e nem ninguém o tiraria daquela cruz. A cruz foi um propósito. Deus viu que a humanidade estava perdida. Faziam sacrifícios de animais por seus pecados. Ofereciam sacrifícios para que seus pecados fossem perdoados. Uma vez por ano, todo o povo se reunia. O sumo sacerdote recebia aquelas oferendas, aquelas ofertas, e ele entrava no Santo dos Santos, para pedir perdão a Deus pelo povo. Mas Deus viu que não tinha mais jeito, o povo se corrompia até na oferta. O povo se corrompia dia após dia, se multiplicava a iniquidade do povo. E Deus decidiu que para que o povo fosse salvo, precisaria ser um sacrifício diferente. E Deus manda seu único filho, o Filho unigênito de Deus, que após esse sacrifício não seria mais unigênito, mas passaria a ser o primogênito. Um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado. Um sacrifício único e suficiente. É por isso que hoje ninguém tem autorização de Deus para fazer nenhum tipo de sacrifício. Não tem mais. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz foi auto e suficiente. E nós, por meio desse sacrifício, nos tornamos filhos de Deus. Porque até então, todos nós éramos criatura. E somente aqueles que confessam Jesus, que recebem Jesus como Senhor, como Salvador. Não é palavras minhas, são as Escrituras Sagradas, que afirmam que todo aquele que recebe Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas, eles recebem um poder, a Bíblia chama de poder, de se tornarem filhos de Deus. Quem está me entendendo? Antes de Jesus ir para a cruz, ele decidiu nos livrar do fogo do inferno. Todos nós estávamos condenados.
condenados. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 2, ele diz lá, Paulo ministrando para a igreja, ensinando a igreja, ele diz que todos os praticantes do pecado, das iniquidades, estavam sobre a ira de Deus, vivendo sobre a ira de Deus. E esse texto afirma que pela sua misericórdia, Ele nos salvou. Então nós somos salvos em Cristo Jesus. E quando nós passamos a sermos filhos, existe uma regra comum, básica, mas fundamental. O filho deve obedecer ao seu pai. E como cristãos, nós somos cristãos que obedecem. Nós obedecemos. E Jesus, sendo rei verdadeiro, um rei que tem um trono celestial, ele vem à terra e dá a vida pelo seu povo. Um rei celeste, né? Vou lhe falar uma palavra agora, vou lhe dizer algo muito duro. As pessoas às vezes entendem, outras não. Mas eu creio que essa igreja adorada do Senhor, essa igreja que ama o Senhor, vai entender. Jesus sabe exatamente quem merece entre nós, quem merece a salvação e quem não merece a salvação. Não é somente por estar no culto, não é somente por conduzir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Para sermos salvos, igreja, nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos ter uma identidade, a identidade de filho. E quando nós temos a identidade de filhos, nós nos tornamos obedientes. Se a Bíblia diz que eu não devo mais pecar, que eu não devo mais praticar iniquidade, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer de tudo para não pecar. Lembrando que a Bíblia diz que todos pecaram, está escrito lá em Romanos 3, 26. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós somos carentes. Nós precisamos da glória do Senhor sobre a nossa vida. Porque somente em Cristo Jesus nós seremos salvos. Sem Jesus nós não teremos nenhuma chance. Nenhuma sequer. E Jesus sabe exatamente quem são as pessoas que não dão importância ao seu sacrifício. Nós temos visto, amada igreja, nesses carnavais da vida aí, a zombaria que estão fazendo aí com o nosso Senhor. Nosso Senhor é tão poderoso. Ele reina. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E o que a gente muitas vezes presencia é pessoas zombando de Jesus, escarnecendo Jesus, como se Jesus não fosse nada. Existe uma seita aí, que eu não quero falar o nome, que diz que Jesus é simplesmente nosso irmão. Não, Jesus é o meu Senhor, é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Rei eterno, Ele é o Mestre, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos.
Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o Senhor da sua família, Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor que vai te dar a salvação eterna, Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. E Jesus diz em sua palavra, que nós acabamos de ler no versículo 24, e há nesse texto aqui, anterior a esse texto, há aqui um questionamento. Satanás usa a boca de Pedro, ele usa a boca do apóstolo Pedro, querendo impedir que Jesus vá à cruz. Jesus estava determinado a salvar você. Jesus estava determinado a salvação. Quem está me entendendo? Satanás tenta reprovar Jesus através da vida de Pedro. Ele tenta reprovar Jesus na decisão de Jesus. Por exemplo, não vá para a cruz. Você não precisa ir para a cruz. Deixa esse povo morrer. Deixa esse povo ir para o inferno. Mais ou menos assim. Mas por quê? Porque Satanás sabia que se Jesus fosse para a cruz, ele perderia. A perdição do diabo foi o sacrifício de Jesus na cruz. Quem está me entendendo? Aí Jesus, um ser divino, um Deus poderoso, ele dá uma resposta. Abre aí, Mateus 16, por favor. Ele dá uma resposta a essa situação. Mateus capítulo 16, versículo 21, por gentileza. Quem encontrou diz amém. Diz assim, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás, porque Jesus sabia, por ser um Deus onisciente, ele sabia que Pedro estava sendo usado por Satanás. Aí ele diz, está aqui na palavra, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E a resposta de Jesus é aqui, no versículo 24. Ele diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E eu pergunto para a amada igreja: quantos de nós tomamos a decisão de tomar a nossa cruz e seguir a Jesus? Porque tomar a cruz é simplesmente, amada igreja, é pegar a nossa vontade, a vontade da carne e dos pensamentos. É isso que Paulo estava dizendo à igreja em Éfeso, no capítulo 2, que o povo estava fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e por natureza se tornaram filhos da ira de Deus. E quando Jesus vem com essa palavra, para que nós possamos pegar a nossa cruz e seguir a Jesus, Ele está dizendo: agora não é mais a tua vontade, não é mais a minha vontade. Nós fomos chamados para fazer a vontade do Senhor Jesus. É a vontade do Senhor que vai prevalecer na nossa vida.
é servindo ao Senhor, é crendo no poder do Senhor, é crendo no poder do Evangelho, é acreditando que Jesus Cristo é Senhor sobre a minha vida, Ele é Senhor sobre a tua vida, Ele pode te salvar, Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode tirar de você toda a maldade que o diabo colocou na sua vida. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus poderoso, Ele pode tirar de você toda a maldição que um dia o diabo colocou na tua vida, colocou na tua família. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Ele é Deus sobre a nossa vida, Ele é Deus sobre a nossa casa. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e só quem crê e recebe essa palavra, se expresse no nível que você crê. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus veio para a terra, não foi para Ele salvar a si mesmo, não foi para Ele, escuta isso por favor, Ele não veio para ser glorificado, escuta por favor, para não distorcer, Ele não veio para ser exaltado, Ele veio para sofrer. A Bíblia diz, nós lemos o texto, que Ele veio como ovelha muda perante os seus tosquiadores. A Bíblia diz que Ele não abriu a boca. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 e diante, ele diz que Ele não usurpou o poder que tinha, Ele não usou de usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Nós temos motivos para sermos gratos. Nós não podemos ser rebeldes. Se nós somos cristãos de verdade, se nós amamos a Jesus Cristo, todo orgulho, toda soberba, toda maldade precisa sair do nosso coração. Nós somos diferentes. Ele é o nosso maior exemplo, sofrendo torturas, açoites, coroa de espinho, deixaram o nosso Senhor nu. Aquele panozinho que tem lá, colocaram porque quiseram, mas o nosso Senhor ficou nu naquele madeiro. Tamanha era a vergonha, tamanho era o sofrimento. Um rei glorioso, que veio morrer no nosso lugar, passa por tão grande vergonha, tão grande afronta. E o povo, muitos deles que ouviram Jesus pregar, que ouviram e viram o milagre de Jesus, o que falaram? Crucifica-o, crucifica-o. Preferiram um ladrão, preferiram Barrabás. Eu quero dizer para a amada igreja que nós temos a obrigação, queridos, de amar a Jesus, de viver para Jesus, porque Ele vai nos dar a coroa da vida eterna. Ele vai voltar. Jesus vai voltar, não mais como ovelha muda, mas como Rei da glória. Jesus vai voltar como Rei poderoso sobre todas as nações. Ele vai separar as ovelhas dos cabritos, Ele vai salvar o seu povo. Ele vem nos buscar e Ele vai nos levar para a nova Jerusalém celestial. Nós viveremos eternamente com Jesus. Só quem crê faz alguma coisa. Jesus é o Senhor. Mas qual era a intenção de Satanás? Corromper o propósito, desvirtuar o propósito, tirar Jesus do propósito. Mas não conseguiu, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E foi na cruz, que nós conseguimos ver os nossos pecados. Imagine aqui, a cruz está vazia. A
cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas imagina Jesus aqui, cravado, suas mãos e seus pés. É os nossos pecados na cruz do Calvário. Nossos pecados. Romanos capítulo 6 vai falar lá muito claro a questão do batismo nas águas. Que quando nós somos batizados nas águas, quando nós mergulhamos, somos imergidos, somos mergulhados, quando levantamos, surge das águas um novo homem, uma nova criatura. Quem está me entendendo? Paulo escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz: pois se está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós estamos vivendo novidade de vida. Nós estamos vivendo vida nova. Vida nova. Vida nova. Jesus ama Jesus ama você. Jesus ama a sua família. Jesus ama o seu casamento. Jesus ama você. Quem está me entendendo? Você pode colocar sua mão no coração com propriedade, com muita propriedade. Diga assim, ó: eu tenho certeza que Jesus Cristo me ama. Não deixa ninguém te falar o contrário. Você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. Você, sua casa, sua família são amados do Senhor. Quem pode glorificar o nome dEle? Quando vocês aplaudem a Jesus, eu aproveito para tomar água. Foi na cruz que Jesus restaurou famílias. Foi na cruz que o inferno recuou. Foi na cruz que o diabo não ia falar não, mas eu vou. O diabo colocou o rabo entre as pernas e saiu. Foi na cruz a nossa vitória. Foi na cruz do Calvário, foi na cruz que o meu e o seu nome foi escrito no livro da vida. Eu quero declarar em nome do Senhor que o teu nome está escrito lá no livro da vida. O teu nome está no livro da vida. Agora tem uma coisa séria. Nem o diabo, nem os seus anjos, nem ninguém pode tirar o teu nome do livro da vida. Mas existe uma verdade aqui. Eu e você podemos tirar o nosso nome do livro da vida. E por favor, tenha muito cuidado. Por favor, igreja. Ninguém pode, mas eu posso tirar o meu nome de lá e você pode tirar o seu nome de lá, do livro da vida. Quando nós somos negligentes, quando nós abandonamos Jesus, quando nós negamos Jesus, quando nós preferimos Jesus, aliás, quando nós preferimos o pecado a Jesus, nós tiramos o nosso nome de lá. Portanto, o que nós precisamos fazer é rejeitar o pecado. Nós precisamos rejeitar a oferta de Satanás. Quem está me entendendo? Você pode colocar a mão, por favor, queridos, por gentileza, a mão no seu coração, por favor. Diga assim, ó: Satanás não tem nenhum poder sobre a minha vida. Diga: somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem poder sobre a minha vida. A morte não pode
tocar em Jesus. Não pode. Até tentou, mas não pode. Porque ele diz na sua palavra que ele mesmo doou, ele mesmo se entregou, ele mesmo. Você pode, por favor, abrir sua Bíblia em João capítulo 10, para nós lermos juntos. João 10, versículo 17. Quem foi encontrando, vai glorificando, vai exaltando, vai. João 10, 17 está escrito assim, ó. Porque isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. 18. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Aí Jesus diz: tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Pode glorificar. Eu vou ler aqui noutra versão, que é a Revista Atualizada, que é a minha Bíblia, que está aqui comigo. Diz assim, ó: por isso Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Veja que naquela época todos zombavam de Jesus. Aquela multidão zombava de Jesus, blasfemava contra Jesus. Mas quem? Principalmente os religiosos da época, aqueles que se diziam homens de Deus, religiosos, cheios de religiosidade dentro de si, e não conseguiram reconhecer Jesus, o Senhor Jesus, que foi profetizado 700 anos antes de Jesus vir. Isaías fala muito claramente de Jesus Cristo. Isaías fala do sacrifício de Jesus que nós lemos nessa noite. E os religiosos diziam insultos a Jesus. Insultos. Em Mateus capítulo 27, versículo 39, está escrito assim, ó. Mateus 27, 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desce da cruz e cremos nele. Zombando de Jesus, zombando, mandando Jesus descer da cruz. Jesus não tinha nenhum interesse em descer da cruz. O interesse de Jesus era permanecer na cruz, para que nós viéssemos a ter vida. A nossa salvação se deu na cruz do Calvário. Foi lá que nós fomos salvos. Nós estamos diante, queridos, nesse texto, de 2 gerações. A geração do tempo de Jesus e a geração de hoje. 2 gerações vivendo a mesma coisa. Uns adoram, outros zombam. Uns glorificam, outros negam Jesus. Você está me entendendo? Jesus sabe. Jesus sabe exatamente quem ama a Ele. Jesus sabe exatamente quem nega a Ele. Jesus sabe. Jesus conhece o meu e o teu coração. Jesus sabe o que está no nosso coração. Se nós amamos de fato e de verdade. Se nós obedecemos de verdade. Ou se nós negamos. Jesus sabe quem troca Ele por prazeres.
Quantos não trocaram Jesus por bebidas? Por festinhas? Quantos e quantos e quantos? Estou falando de um modo geral, no mundo inteiro. Quantos não negam Jesus? Quantos preferem festinhas do que a Jesus? No texto de Isaías, quando está dizendo assim, que ele se alegrou pelo seu penoso trabalho, pelo seu penoso sacrifício, é porque hoje existem pessoas como você, que num domingo à noite, está num templo, adorando e exaltando o nome dele. Que você não está aqui por causa de homens, você está aqui por causa de Jesus. Você está aqui porque você é amado de Jesus, porque você sabe que Jesus ama você. Quem está me entendendo? Então, dá para ver a diferença, quem ama e quem rejeita. E Jesus sabe quem rejeita ele. Porque para muitos, Jesus é o Senhor e Salvador. Eu creio que para você, Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Mas para muitos lá fora, não é nada. Jesus não é exatamente nada. Jesus morreu e ressuscitou. E que o seu sacrifício foi exatamente por causa do nosso pecado, da nossa iniquidade. Existem dois caminhos: o caminho do céu, da Nova Jerusalém, e o caminho do inferno. Toda a humanidade vai viver eternamente. Todos irão viver eternamente. Eu vou profetizar que você vai viver eternamente com Jesus no céu. Mas existem muitos que vão viver eternamente no inferno. Não é somente 100 anos. Não é somente 200 anos, é uma eternidade. Aqui somos peregrinos. Aqui passaremos pouco tempo. Mas há uma eternidade nos esperando. E eu creio que Jesus vem, Ele vai olhar para você, me desculpa a expressão, é forte, é mal educada, mas eu vou dizer, Jesus vai olhar na tua cara, e Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que está preparado, desde a fundação do mundo. Eu sei que você vai subir com Ele para o céu, para a Nova Jerusalém. Só os que creem recebem. Faça alguma coisa, glorifica o nome dEle. Aleluia. Para essa geração incrédula, não existe Jesus ressuscitado. Para essa geração incrédula, não existe salvação. Ou para essa geração incrédula, Deus é bom e todo mundo vai ser salvo. Enganam-se. Se nós somos filhos, devemos ser obedientes. Se nós somos filhos, nós temos princípios a serem cumpridos. Nós temos uma palavra eterna e eficaz, que é o nosso manual de vida. E é pela palavra de Deus que nós vamos viver. Quem está me entendendo? Para essa geração incrédula, Jesus não tem valor. Para essa geração incrédula, Jesus, que foi vendido por 30 moedas de prata, por um traidor, Jesus não tem nenhum valor. Escuta, por favor. Quem troca Jesus por um bar, quem troca Jesus por praia, quem troca Jesus por festa, quem troca Jesus por qualquer coisa, está vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Quem troca Jesus por qualquer coisa, é porque não ama Jesus, é porque não tem Jesus como Senhor e Salvador. Eu te pergunto nessa noite, igreja do Senhor Jesus, você tem coragem de trocar Jesus por 30 moedas de prata?
Eu creio que não tem. Porque eu estou diante de homens e mulheres de Deus. Estou diante de pessoas que nasceram de novo. Estou diante de pessoas que deixou o pecado lá atrás. Estou diante de pessoas que amam a família, que amam o Senhor, que amam a sua palavra. Eu estou diante da arca de Deus. Cada um aqui é a arca do Senhor. Porque a arca do Antigo Testamento, está ali uma réplica. A arca do Antigo Testamento, ela carregava a presença de Deus, ao qual uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, para pedir perdão pelo povo. Jesus veio, disse que deixaria conosco o Consolador, e hoje, Ele habita em você. O Espírito Santo de Deus está aí, dentro de você. Eu afirmo, eu estou diante da arca do Senhor. Você carrega a presença do Deus vivo. Só quem crê nessa palavra faz alguma coisa, se expresse no nível que você crê. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você não se rende a Jesus, se você não rejeita o seu pecado, para servir a Jesus e acompanhar Jesus, se você não toma sua cruz, para seguir a Jesus, você é igual àquela geração que disse: crucifica-o, crucifica-o. Mas se você é aquele que ama, que aceita, que recebe, você é daqueles que serão salvos. Você é daqueles que, quando estiver diante do tribunal de Cristo, está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, você está diante do tribunal de Cristo, você já está nos ares das nuvens, o tribunal está acontecendo, o Senhor vai dizer para os incrédulos, para a nação que rejeitou Jesus, para a geração que rejeitou Jesus, Ele está dizendo: para trás de mim, Satanás, eu não te conheço. Mas para você que confessou Jesus como Senhor e Salvador, e você que crê em Jesus, você que obedece a Jesus, você que é filho de Deus, o Jesus vai olhar para você e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para entrares no reino de Deus. Como nós lemos aqui hoje, aleluia, você vai tomar com Jesus um vinho novo, você vai tomar com Jesus uma ceia nova. Ele não vai ser mais o bispo Osmundo, é o Senhor Jesus que vai ministrar a ceia, e você vai receber vinho novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto estivermos aqui, Jesus vai curar você, Jesus vai libertar você, Jesus será o Senhor da tua casa, o Senhor da tua família. Ele é o Senhor. Quem crê e recebe, quem crê e recebe, quem crê e recebe, glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Aleluia, aleluia. Jesus vive, Ele vive, Jesus vive. Oh, aleluia. Quando você esconde quem você é, quando você esconde lá no seu trabalho, quando você não escancara quem você é, quando você não se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles piadistas com piadas indecentes, quando você rejeita o banquete de Satanás, muitas vezes as pessoas vão te rejeitar, mas não tem problema, queridos, porque se o homem te rejeitar, Jesus te aceita. Então lá no teu trabalho, na tua escola, onde você estiver, declare: eu sou cristão, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha vida. Quando você estiver jantando no restaurante, não tenha vergonha do garçom, não tenha vergonha de quem está na mesa de lado, agradeça, declare: Senhor Jesus, muito obrigado por esse alimento, obrigado, Senhor, porque Tu é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família. Graças te dou, porque o Senhor tem sido a providência na minha casa. Aleluia,
Aleluia! É isso que o Senhor espera do cristão verdadeiro. É isso que o Senhor espera daqueles que nasceram de novo. Aleluia! Quando você esconde quem você é na sua escola e no seu trabalho, você está vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Não faça isso. Quando Jesus não é importante para você, você está negando Jesus. Eu quero declarar que Jesus é muito importante para você. Eu quero declarar que você vai criar seus filhos nos caminhos do Senhor. E quando os teus filhos crescerem, se tornarem homens e mulheres, eu profetizo na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, que eles serão homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que têm sobre a vida deles a mão do Eterno. Ei, escuta por favor, Deus é o Senhor dos teus filhos, Jesus é o Senhor dos teus filhos. O diabo não vai tomar os teus filhos é herança do Senhor. Os teus filhos são herança do Senhor. Só quem crê e recebe, faz alguma coisa. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando a mensagem da ressurreição foi pregada pela primeira vez por Maria Madalena, eu esqueci de falar, isso aqui é a continuação da mensagem de domingo, tá? Oh, meu Deus, Deus é maravilhoso, igreja. Deus é tremendo demais. Me perdoe, mas é porque eu sinto a presença do Senhor na minha vida. Eu sinto a presença de Jesus na minha casa. E eu creio que Jesus, Ele vai entrar na tua vida e vai remover todo o mal da tua vida. Jesus é o Senhor, igreja. Não deixa ninguém roubar isso de você. Jesus Cristo é o Senhor. Eu sei que nós vamos pecar. Eu sei que em dias nós vamos vacilar, sim, vamos. Mas nós não vamos permanecer no pecado. Não vamos. Porque nós reconhecemos o santo e o profano. Nós reconhecemos Jesus e Satanás. Eu quero declarar que eu estou diante de homens e mulheres que amam a Jesus. Que amam a Jesus. Que amam a Jesus. Quando Maria Madalena prega sobre a ressurreição, Pedro e João saem rapidamente, correndo para o túmulo. E eu creio, amada igreja, que quando nós ouvimos falar de Jesus, o nosso coração se rende diante dele. E eu creio que nessa noite o teu coração está rendido a Jesus. Independente dos problemas, das dificuldades que nós vivemos, das lutas diárias que nós temos que enfrentar, eu quero dizer para você que Jesus não vai te livrar da guerra, Jesus não vai te livrar da tribulação, Jesus não vai te livrar, queridos, de nenhuma dificuldade, mas eu quero te afirmar que Jesus vai entrar nessa dificuldade com você, Ele vai entrar nessa guerra contigo, Jesus não vai te deixar sozinho, independente da situação, Jesus Cristo vai estar com você, Jesus Cristo vai estar com você, quem está me entendendo? Jesus Cristo te ama, e para muitos Ele vai dizer no último dia, para trás de mim. Eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus, não rejeite a Ele, não rejeite, não rejeite Jesus, não rejeite, ame a palavra do Senhor,
Viva a palavra do Senhor. Escute, os filhos legítimos sabem que um dia Jesus vai voltar. Os filhos legítimos, eles sentem no coração que um dia Jesus vai voltar novamente. Para nos levar. Eu quero te ver lá no céu. Eu quero ver cada um de vocês. Nós estaremos com Jesus na glória. Quando tocar a última trombeta, Jesus vai aparecer nas nuvens com poder e glória. A última trombeta vai ser tocada. E os que estiverem com Jesus, os que morreram em Cristo Jesus, irão ao seu encontro. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Vamos para a Bíblia? Apocalipse 21. Apocalipse 21, vamos ler de 1 ao 11. Vi novo céu e nova terra. Isso aqui é a revelação de João. Ele foi tomado e o Senhor revelou para ele o Apocalipse. E ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6 diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando porém aos covardes, escuta isso. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos seus 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Versículo 11, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Pula para o versículo 23, por favor, igreja. Versículo 23 diz: a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro, e a sua lâmpada é o Cordeiro. 24, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bota a mão no coração e diz assim: ó, o meu nome
Ei, fala bem alto para o inferno ouvir. Diga: o meu nome está escrito no livro do Cordeiro. Aleluia. Quem crê e recebe, faz alguma coisa. Ninguém vai escapar do tribunal, queridos. Mas quem passar pelo tribunal entrará nas bodas do Cordeiro. Vai entrar nas bodas do Cordeiro. Você vai participar de uma festa. Olha para quem está do teu lado, bem assim no caroço do olho, na bola do olho, olha aí. Diz assim, ó: tu é a noiva de Cristo. Pode falar, fala. Diga, diz de novo: você é a noiva de Cristo. Cristo vai te receber. Apocalipse 19, vamos lá. Apocalipse 19, versículo 6. Não é só falar, é Bíblia para nós. É o nosso alimento. Apocalipse 19, 6 diz: então houve uma, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exaltemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus, profetizando sobre a tua vida: tu vai participar das bodas do Cordeiro, você estará no céu, na glória, você viverá eternamente com Jesus. Só quem crê e recebe faz alguma coisa. Na primeira vinda ele veio como cordeiro, como ovelha muda. Na segunda vinda, todos verão Jesus glorificado. Nada de cordeiro mudo. Leão da tribo de Judá. Nós ouviremos o rugido do leão. O leão da tribo de Judá. Um rei poderoso. O diabo vai se curvar. O diabo vai bater em retirada. Quem está me entendendo? Ele virá com um cetro na mão. Cetro de justiça. De justiça. Eu ouvi um testemunho essa semana de uma pessoa, de uma mulher de Deus. Escuta isso, por favor, queridos. Pregar, falar é muito fácil. Muito fácil. Enganar a igreja, enganar as pessoas é muito fácil. Difícil é viver o que prega. E a Eda ouviu um testemunho essa semana de uma mulher que tinha um ministério junto com o marido. E esse marido, esse pastor presidente dessa igreja, pregava aos domingos e em casa com a sua família molestava, agredia, humilhava a esposa, as filhas. Enganou o povo por algum tempo. E Deus, na sua soberana graça, poder e glória, tirou deles o ministério. Se separaram. Escuta, por que eu estou falando isso? Tudo que nós fazemos,
está diante do Senhor. Nós não conseguimos esconder nada do Senhor. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é poderoso. E o que eu quero dizer para você nessa noite: seja uma só pessoa. Tenha sua identidade firmada em Cristo Jesus. Que você é aqui, você é em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em nome de Jesus. Quem é filho de Deus faz a vontade dele. Não é só abrir a boca e dizer eu sou filho, não, é fazer a vontade dele, é viver para ele. Por favor, olha para quem está do teu lado e diz assim: ó, tem que obedecer. Tem que obedecer. Precisamos obedecer ao Senhor. Antes da cruz, Jesus era o unigênito de Deus. Depois da cruz, como eu já falei, passou a ser o primogênito. Está escrito em João 1,12 assim, só olha para cá: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Coloca aqui, diácono. João 1,12. Nós precisamos acreditar no nome do Filho de Deus. Evangelho, João 1,12. Precisamos acreditar. Precisamos receber Jesus. Acreditar nisso. Confessar Jesus como Senhor e Salvador. Não precisa colocar. No versículo anterior diz assim que ele veio para os seus. Aliás, bota aqui. Mas os seus não o receberam. Veio para os que era seu, e os seus não receberam. O 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É acreditar no nome de Jesus. É receber esse nome na sua vida como Senhor e Salvador, mudar de vida. Ter o caráter de Cristo. Viver para Cristo Jesus. Sem querer lhe humilhar, não é isso, por favor. Coloca a mão no coração. Por favor, em nome do Senhor Jesus. Diga assim, ó: eu sou filho. Agora você faz diferente, assim: eu sou filho legítimo do Senhor dos Exércitos. Jesus desce na terra, um anjo de Deus escolhe Maria, coabita, ela tem um filho. O anjo manda dar o nome desse filho de Jesus. Esse menino cresce. Na sua maioridade, aos 30 anos, começa a chamar os seus discípulos, formar sua equipe de 12. Mas até aí, nenhum de nós éramos filhos de Deus. Jesus começa a pregar, a falar do reino de Deus. Jesus começa a fazer milagres, mas até aí, nenhum de nós éramos filhos de Deus. Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, há 12 anos sofrendo. Mas mesmo assim, nenhum de nós éramos filhos de Deus. Jesus cura aquela mulher encurvada que há 18 anos vivia com aquela doença. Mesmo assim, nós não éramos filhos de Deus. E Jesus começa a ensinar. Começa a caminhar com o povo, a rebanhar multidões e ensinando as pessoas.
Jesus é traído. Pegam ele, prendem ele, açoitam, faz tudo aquilo que nós já falamos. Crucificam Jesus naquela cruz. E nós continuamos como criaturas de Deus. E mesmo perto da sua morte, Jesus ergue seu olhar aos céus e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ainda assim, nenhum de nós éramos filhos de Deus. O mundo ficou em trevas, mas Jesus brada lá no céu. E quando Jesus diz assim: está consumado, o propósito para o qual ele veio, aí nós nos tornamos filhos. Coloca aqui, por favor, Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na geração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vos sentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ninguém, falando de Israel, das 12 tribos, da nação, desde o princípio, ninguém ficará sem julgamento. Todos nós seremos julgados. Bota João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E no terceiro dia, pode tirar, no terceiro dia Jesus ressuscita e vive para todo o sempre. E depois desse evento, eu posso declarar em nome de Jesus e afirmar com muita propriedade que diante de mim está aqui os filhos de Deus. O Espírito de Deus passou a habitar em cada um de nós. Quem crê nisso? Em Atos 1:8 está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O que isso significa é que cada um de nós somos livros abertos, ao qual todos irão ler Jesus em nós. Nós somos testemunhas de Jesus na terra. As pessoas precisam olhar para você e enxergar Jesus em você. Quem está me entendendo? Atos 1, acabamos de ler, Atos 2:1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eu quero declarar em nome de Jesus que você está cheio do Espírito Santo.
Quero declarar que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Que o diabo não vai encontrar lugar em você. Você não entendeu? O diabo não vai encontrar lugar em você. Porque você já está preenchido do Espírito Santo. Você já está cheio do Espírito Santo. Eu quero declarar em nome de Jesus, quando o diabo chegar diante de você, ele vai bater em retirada, porque ele vai reconhecer Jesus na tua vida. Vai reconhecer Jesus na tua vida. Quem está me entendendo? Quando nós somos cheios do Espírito, escuta isso, mesmo que alguma influência maligna, mesmo que algum espírito maligno tenha entrado na tua casa, escuta, mas você é cheio do Espírito Santo, quando você entrar na sua casa, os espíritos malignos vão bater em retirada, nenhum vai ficar, porque você está cheio do Espírito. Quem está me entendendo? Você é a luz, querido. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Eu quero perguntar aqui a alguns. Quem aqui quer receber Jesus como Senhor? Quem aqui quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Tem tanta gente trocando Jesus por tão pouco, amada igreja. Tem muita gente trocando Jesus por migalhas. Tem muita gente trocando Jesus por nada. Muita gente trocando Jesus por nada, por migalhas. Tem gente trocando a presença de Deus por amizades, por prazeres da carne, por tão pouco. Mas Jesus está te chamando. Jesus está olhando para a sua vida. Tem mais alguém que queira vir à frente, se reconciliar com Jesus? Daniel vai se reconciliar, Daniel, está só acompanhando ele. E o Davi? Paulo, eu olhei para tu, achei tu parecido com Davi, o rei Davi. Ele era parecido contigo. Tem mais alguém que queira se reconciliar com Jesus? Queira receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Fica de frente para mim, filho. Tu também, Daniel. Fica assim com a mão assim. Está confessando Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor da glória. Senhor, em nome de Jesus, teu filho Daniel está se reconciliando com o Senhor. Tua palavra, Senhor, diz que quando nós nos reconciliamos contigo, recebemos um ministério. E que o Senhor possa estender sua mão poderosa sobre a vida do Daniel. E que ele seja reconciliado contigo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sinta-se, Daniel, reconciliado com o Senhor Jesus. Diz amém. Amém. Tu rejeita todo pecado na tua vida. Rejeita. Reconciliado está no nome de Jesus. Mauro, né, Mauro? O Mauro disse para mim que era católico, mas ele quer entregar a vida a Jesus e quer se batizar, né? Tem quantos anos? 13. No meio do ano agora temos o encontro com Deus. O Daniel já é batizado nas águas. O Daniel já confessou Jesus. E o Mauro vai fazer o encontro com Deus, viu? Vai se batizar e vai ser um homem segundo o coração de Deus.
Amém. Isso aqui é um fruto do Daniel. Ele estuda na classe do Daniel. Daniel falou de Jesus para ele e ele confessou Jesus. Amém? Deixa as tuas mãos assim, Mauro. As duas mãos. Isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor da glória, o teu filho, Senhor, confessa a Jesus como Senhor e Salvador. E nessa noite, nós como igreja, diante do altar, nós declaramos que o Mauro é do Senhor Jesus, e que em breve ele vai descer as águas e se tornará um homem segundo o coração de Deus. E toda a igreja diz: amém. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. O Mauro, ele vai selar com o batismo nas águas, e será um dia glorioso, será um dia de festa no céu. Amém? E eu já quero profetizar que o Mauro vai ser uma coluna na casa dele, e que a família dele vai servir a Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem se alegra com essa notícia, faz alguma coisa. Vamos adorar.